Olá, pela graça de Deus, chegamos ao final do estudo da Palavra de Deus nessa semana. Hoje é sexta-feira, 28 de julho. Eu sou o professor Francisco de Paula e você está no canal Em Família. Nós vamos orar pedindo que Deus esteja conosco ao fazermos a recapitulação do que estudamos durante a semana. Nosso querido Deus, nosso Pai amado, nós te damos graça pela tua palavra que foi estudada dia após dia nessa semana. Pedimos que continue nos assistindo na recapitulação desse assunto. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Nessa semana, a lição número 5 e o título Expiação Horizontal, a Cruz e a Igreja. O nosso verso para memorizar fica em Efésios capítulo 2, versículo 13 e 14. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é nossa paz. De dois povos, Ele fez um só. Na lição dessa semana, nós podemos ver que a religião judaica, da qual Paulo fazia parte, era uma religião restritiva. Aqui na introdução da lição, mostra que no templo havia barreiras que impediam as pessoas de chegar para adorar o Deus verdadeiro. Existia muro de separação, muro que sinalizava que se um gentio, fosse grego ou outro qualquer, ultrapassasse aquele muro, ultrapassasse aquela área, era passível de morte. E isso era algo que restringia por demais as pessoas. Mesmo que as pessoas quisessem adorar o Deus verdadeiro, como poderia fazer a sua adoração num ambiente altamente restritivo? E Paulo vem mostrar à igreja de Éfeso e a todos nós hoje que Cristo Jesus derruba essa barreira. Nesse comentário aí, o papai trouxe esse aspecto que o autor chama de vertical, né? Que muitas vezes as tradições, os rituais judaicos mais afastavam os demais povos de Deus do que aproximavam. Mas o autor também vai trabalhar esse aspecto que ele chama de horizontal, que é a relação entre os povos, entre as pessoas. Então também havia essa distinção e esse preconceito real, né? Nós vamos ver ao longo da lição aqui da semana que havia um preconceito real dos judeus para com os chamados gentios e vice-versa também. Então a cruz de Cristo, Cristo veio para reaproximar também os povos. Mas o que poderia ser as nossas ações, eu acho que é um ponto a ser levantado, que pode impedir pessoas de chegar e a conviver conosco e com o Deus que nós servimos? Eu vejo que, por exemplo, o que pode nos unir, né, e aí já responde essa pergunta também, é a nossa condição. Nós temos estudado, inclusive na lição passada, um pouquinho da compreensão do que Cristo fez por nós, o resgate que ele nos proporcionou, a sua graça, da onde ele nos tirou. A partir do momento que você tem a real noção da sua condição, da onde você saiu, o que Deus fez por você, e entende também que todos nós partimos desse princípio, você tem mais condições de se relacionar melhor com seu irmão. Estamos na mesma condição, somos iguais, carecemos da mesma maneira da graça de Cristo. Essa noção facilita muito o nosso convívio, a nossa relação. Nós não vamos ser ingênuos de desconhecer que o relacionamento humano é um relacionamento conflituoso, mesmo entre pessoas cristãs, mesmo entre pessoas que servem a Deus. Mas no que depender de nós, essa dimensão horizontal que nós estamos estudando nessa semana, ela precisa ser algo trabalhado, algo vivido, algo experimentado de maneira que o relacionamento com o próximo seja um relacionamento mais cordial possível e conciliador para que todos nós juntos possamos crescer na graça, no conhecimento do nosso Deus, na comunhão de uns para com os outros. Mais uma vez aqui, na lição de domingo, eu ressalto a importância, e o autor trabalha muito bem isso aqui,
da nossa consciência, de perceber qual era a nossa condição anteriormente, e como nós estamos agora. E isso deve se refletir na maneira como nós tratamos nossos irmãos, nossos amigos. Todos estavam nessa mesma condição, né? Então, a graça de Cristo, ela alcança a todos, ela resgata a todos, está disponível para todas as pessoas. Então, acho que hoje Cristo deve ser o nosso elo, é o que nos aproxima de um dos outros, né? No Efésios 2, verso 13, embora não esteja citado aí, está escrito da seguinte maneira: agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo Jesus. Essa é uma noção que deve estar presente na minha vida, na vida de cada um de nós. Em Cristo Jesus, nós devemos nos aproximar das pessoas, sem preconceito, sem escárnio, sem qualquer situação que possa diminuir as pessoas. Eu acho que um ponto a ser levado em consideração é que os judeus, a nação de Israel, pelo contrário do procedimento deles, foram chamados para aproximar os outros povos de Deus. Eles deviam ser luz, deviam ser exemplo, deviam mostrar a verdade de um Deus único, todo-poderoso, para as demais nações. E com a sua religião, com as barreiras colocadas, as tradições e essas barreiras todas, eles acabavam afastando, né? Então a gente pode refletir sobre isso. Na nossa religião, no nosso cristianismo, como nós tratamos tanto os de dentro, nossa relação com o nosso irmão próximo de dentro, e com o nosso irmão de fora da igreja, com aqueles que não conhecem a palavra de Deus. Assim como o povo de Israel, nós acabamos afastando ou nós acabamos aproximando, mostrando Cristo, mostrando uma religião alegre, positiva, que acolha as pessoas. E com os de dentro, será que nós temos nos comportado como Cristo espera, como irmãos que somos salvos em Cristo? É importante constatar que nesse estudo de segunda-feira, o autor traz para nossa reflexão que a cruz oferece 3 grandes recursos para nós, os crentes. Ele coloca que os gentios que estavam longe de Deus e de seu povo foram aproximados e ambos agora filhos de Deus e irmãos em Jesus. Esse é o primeiro grande recurso. Essa parede de inimizade é destruída. O segundo é que a inimizade entre judeus foi destruída. Não existe mais motivo, razão. Primeiro que nunca existiu, mas não tem mais sentido a pessoa que aceita Cristo Jesus viver com inimizade entre seus irmãos. Nem com os seus irmãos, muito menos também com as pessoas que não fazem parte do seu grupo, da sua igreja. No que depender de nós vamos ter paz com todos. E o terceiro aspecto é que no lugar das hostilidades vem a reconciliação, vem o perdão, vem o amor, vem a compreensão. Acho interessante notar que a ênfase desse dia é que esse é um presente, essa é uma bênção que vem da cruz, ou seja, vem do ato de Cristo em morrer no nosso lugar, de ressuscitar, de ser exaltado, como nós estudamos na lição passada. Nós estudamos sobre o poder de Cristo, né? E essa é uma das bênçãos que nós temos em Cristo Jesus, a reconciliação com o nosso irmão. Então, é tão impactante a ação de Deus, a ação de Cristo Jesus na cruz do Calvário, que concilia todas as coisas, tanto no céu como na terra. E nós que fazemos parte desse plano da salvação, também temos que ter a nossa esfera de reconciliação com o nosso próximo. Não tem razão nós nos reconciliarmos com Deus e vivermos desassociado, em briga, em confusão com o nosso semelhante, especialmente dentro das igrejas. E assim, né? Infelizmente, esse assunto aqui é muito presente nos nossos dias, hoje, dentro da igreja, fora dela,
nossa relação com nossa família também. Infelizmente, isso é muito. Acontece muito, né? Essas brigas, desavenças de pais com filhos, entre irmãos. E aqui eu vejo que a lição, ela nos mostra uma oportunidade que nós temos de dar o primeiro passo. O que Cristo fez por nós na cruz, isso deve fazer brotar no nosso coração essa iniciativa, essa coragem, essa humildade de reconhecer os erros e tentar a reconciliação com nossos irmãos. Mesmo que a ofensa não tenha partido de você, né? Mesmo que muitas vezes você considere que não tem culpa, digamos assim, na briga, no fato ocorrido. Mas eu acho que a cruz nos inspira a ter essa humildade, a ter iniciativa, né, Ale? É isso mesmo. E também encorajar outros irmãos. Como a Bíblia diz, nós temos que ser condutores de paz, não de guerra. Então, nós temos que motivar, sempre motivar a reconciliação, a paz, e não fazer o contrário, como a gente vê muitas vezes, fofocas, falar mal. Eu acho que nós podemos aprender muito com essa lição. O autor da lição deixa bem claro que mesmo as leis cerimoniais, elas eram mal interpretadas pelos judeus daquela época. Quando foi instituído e dado para Moisés toda a lei cerimonial, o objetivo não era para fazer segregação, diferença entre povos, por exemplo. Tanto é que quando a promessa foi dada a Abraão, por meio dele, todas as nações da terra seriam benditas. Esse era o propósito inicial de Deus constituir um povo. Acontece que no decorrer da história do povo, eles acabaram perdendo essa essência, né, de ser luz para os povos. E começaram a usar as leis que foram dadas para Moisés e para o povo, começaram a usar essa lei para começar a fazer separação, diferença entre os judeus e os que não eram judeus. E a lição deixa bem claro que, ainda assim, essa lei, quando ela estava em vigor, o objetivo dela não era fazer essa separação. Então, a lei dos mandamentos em forma de ordenança que Deus havia dado para Israel eram leis que deveriam fazer com que as pessoas enxergassem naquele sistema o trabalho de salvação, o plano de salvação que incluía Jesus Cristo e tudo que estava envolvido ali. Mas Israel se perdeu nessa interpretação, levou-se ao exclusivismo, segregou os que não participavam, que não faziam parte da sua nação, e isso criou o que Paulo chama de uma parede de separação. Cristo veio e aboliu esses mandamentos na forma de ordenança, fazendo com que todos tivessem acesso ao plano da salvação através de seu sacrifício. Então, trazendo para a nossa vida, né, eu vejo que isso é um cuidado que nós devemos ter, né? Hoje em dia, na igreja, com as nossas amizades também. Não é porque nós fazemos parte de um grupo, uma congregação, que temos nosso estilo de vida, né, baseado nos princípios de Cristo, que nós vamos nos separar, nós vamos fazer essa separação. Eu tenho muitas amizades que não são do meio cristão, mas nós temos que ter sabedoria para conviver com essas pessoas, né, de maneira cordial e, como o papai falou, sermos luz para elas, né? Não nos afastar, não é porque elas não têm essa luz, ainda não conhecem o Evangelho, que nós vamos se distanciar delas, né, digamos assim. É muito importante a gente entender, né, a centralidade da mensagem de Cristo. Quando ele foi anunciado lá no livro de Isaías, ele já foi anunciado como o príncipe da paz. Então, o objetivo dele para a nossa vida, para a vida de todo crente, é que nós tenhamos a paz, né, e a paz segundo o seu entendimento, né, aquela paz que excede tudo aquilo que nós conhecemos hoje por paz. E a lição faz um comentário interessante aqui, que a paz não significa apenas a ausência de conflitos. Porque muitas vezes o nosso entendimento pode vir a passar por
Estar em paz quando não há nenhuma preocupação. Mas a paz de Cristo excede isso. Né? Mesmo em meio às confusões, aos problemas, nós temos paz porque nós temos uma experiência significativa e real com a pessoa de Cristo. Essa que é a paz que ele veio implementar aqui no coração de todos nós. Legal isso, Eduardo, que inclusive Efésios 2, verso 14, um dos versos que nós lemos, o autor coloca que Cristo personifica a paz, porque ele é a nossa paz. Né? Então, Cristo Jesus, em nossa vida, em nosso relacionamento, em nosso coração, nos traz paz. Mesmo em meio a um mundo de conflitos e inquietudes, nós temos a paz. E isso, ele coloca aqui que deve se refletir com o nosso próximo também. Né? Ele fala assim, ó, tal paz não é apenas ausência de conflito, né? Mas ele diz a experiência de totalidade e bem-estar no relacionamento com Deus e com o próximo. No final da lição, temos uma reflexão aqui. Diz o seguinte: como ser pregador da paz e não condutor de conflito? A que situações você pode ajudar a levar a cura? Eu imagino que os nossos amigos que estão conosco, nesse momento, podem estar pensando e refletindo sobre isso. E é uma pergunta que cada um de nós, como cristãos, temos que fazer a nós mesmos. Qual é o meu papel, né, na solução de conflitos? Como é que eu estou me comportando como filho de Cristo, como filho do embaixador da paz? O que me chamou a atenção aqui na quinta-feira, na primeira parte, eu vou até ler aqui um pedaço do texto que diz assim: Jesus demoliu o que separava gentios de judeus. Então eu vejo que nós temos que tomar certo cuidado de não construir barreiras que Cristo já destruiu através da cruz. Né? Então, essa é uma preocupação, um cuidado que nós devemos ter. Porque ele até faz um paralelo aqui do templo, né? Um novo templo que Cristo construiu. É claro que ele não está falando de um templo físico, mas como ele diz aqui, é um novo templo composto por crentes. Então nós temos que ter esse cuidado de manter essa relação sadia e o cuidado também de não construir barreiras que impeçam as outras pessoas do convívio e de levá-las a Cristo. O comentário da lição nos leva a entender que todos se tornaram parte da igreja, santuário dedicado ao Senhor, e têm o privilégio de viver em união com Jesus e com os irmãos em Cristo. E todos nós, quando somos convertidos e fazemos parte desse corpo de Cristo, somos convidados a fazer parte dessa obra viva. Ou seja, nós temos funções a desempenhar, né, para ajudar no crescimento desse corpo. Então, todos os crentes são convidados, são incentivados por Cristo para fazer parte, né, e ajudar na construção e no progresso dessa obra. Estudar a palavra de Deus é muito bom, né? Olha só, se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir. Você também pode nos seguir nas redes sociais e se inscrever aqui no canal. Não esquece de ativar o sininho para receber as notificações. Nos vemos na próxima lição.